Qual é a missão do Partido Missão para a Educação? Vamos lá, você bem rápido, a gente identifica a educação pública brasileira como uma educação muito problemática que parte de premissas erradas. Primeira premissa errada, a gente gasta mais com o ensino superior do que com o ensino básico, ou seja, não adianta nada formar uma pessoa mal formada que chega analfabeta funcional no colegial e falar, não, agora você vai para a faculdade. Ela não vai conseguir para faculdade. 2, a gente está alfabetizando as crianças do jeito errado. A gente tem que voltar com o método fônico. Para quem está nos assistindo, o método fônico é aquele método assim, beabá, vá, vé, vi, vovu, babebi, bobu, ivo, viu, a uva. A gente vai formando as sílabas e com as sílabas a gente vai formando as palavras. Hoje existem muitos métodos alternativos e esses métodos alternativos não são efetivos e as crianças não saem alfabetizadas da escola. Elas saem mal alfabetizadas. Então a gente vai ter que voltar a alfabetizar direito. Isso quem fez foi o Mississippi nos Estados Unidos, fez essa política clara de uso do método fônico, política de alfabetização e obrigar até os 12 anos a criança a saber ler, escrever e falar em público de maneira perfeita. Isso melhora o desempenho das crianças para tudo. Ele virou um dos melhores estados dos Estados Unidos em termos de desempenho escolar. Mesma coisa nós vamos fazer. 3, vamos voltar a dar autoridade do professor na sala de aula e acabar com a progressão continuada. A criança vai repetir de ano, sim. E o professor vai poder expulsar o aluno da sala de aula, dar advertência. O professor tem que voltar a ter autoridade. 4, não misturar mais alunos típicos com atípicos. Essa coisa, a criança com autismo nível 3 vai estar na sala de aula com outra. Não dá! Aquela criança está numa situação especial, ela tem que ter uma sala especial. Se ela ouve um barulho na parede, ela fica abalada, ela chora, ela grita. Aí o professor fica maluco, os outros alunos podem fazer bullying com ela. É um inferno, tá um inferno. 5, proibir celulares em sala de aula. 6, proibir redes sociais para crianças com menos de 14 anos. 7, prêmios para os diretores de escola e para as escolas que têm um melhor desempenho em provas objetivas e com avaliação de desempenho. 6 ou 7, agora esqueci qual estava o número. 7, 8, desesperadamente, prêmios para as famílias que têm os seus filhos com melhor desempenho. Então, se um filho tem um desempenho escolar medido por prova superior, a família vai ter um prêmio. Sabe por quê? A gente vai fazer as famílias mais humildes darem valor à educação e participar da vida do filho na escola. Porque muitas famílias humildes no Brasil não veem a educação como um valor. Não veem. Nos lugares mais pobres, as pessoas veem a educação, por vezes, como um lugar em que você taca o teu filho para comer merenda. É um depósito de criança. Por quê? Porque o brasileiro mais humilde, por muito tempo, foi tratado como bicho. E não como cidadão. E aí, quando você é tratado como bicho, você acha que educação é um negócio que você nem merece ter educação. E a gente tem que fazer essas pessoas... Então, eu vou falar, você tem uma família mais humilde, você tem um filho que está tirando uma nota alta na escola, você vai receber um prêmio de R$1.000, R$2.000 no ano. Entendeu? E por último, crianças que estiverem indo muito bem, já no 5ª, 6ª série, você separar essas crianças e você dar uma bolsa nas melhores escolas para que elas possam concorrer em igualdade de condições com crianças de escolas mais ricas, mais caras. Para encerrar, até porque você vai ainda fazer uma gravação com o Ronaldo Santana aí para um conteúdo para a gente colocar na Rádio Monte Carlo em breve. O Brasil tem jeito ou o plano é ir para o aeroporto, como muitos jovens dizem? O Brasil tem jeito, cara. O Brasil é para ser uma das 5 maiores nações do mundo. Eu falo isso com tranquilidade. O Brasil só não será uma das 5 maiores nações do mundo se nós formos covardes. Tá? Covardes e não encararmos o nosso futuro. O Brasil tem território gigantesco, igual a Rússia tem, a Índia tem, a China tem, os Estados Unidos tem. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, igual todos esses países, menos a Rússia. Mas a Rússia tem mais de 130, 140, por aí. O Brasil ele tem recursos naturais gigantescos, igual esses outros países têm. O Brasil tem um PIB relevante, são em reais 12,7 trilhões de reais de PIB. Ou seja, ele está enquadrado nesse universo das grandes nações do mundo. Só que o Brasil não é visto como uma das grandes nações do mundo. Então, se a gente olha o Brasil como uma grande nação do mundo, ele será um grande lugar para se viver, para construir família, para você construir empresas, para você entender aqui como um polo exportador de cultura para o restante do mundo. Só que a gente não se vê assim, a gente se vê como um lugar podre, reles, que as pessoas chamam de bostil, tomado pelo tráfico, sem ambições. Temos que reativar essa ambição. Se tem ambição, os mais jovens vão construir algo grande. E tudo que um jovem quer construir é o legado dele, é a história dele, ter a aventura de viver. E as pessoas, quando desistem do Brasil e vão fazer isso em outro lugar, elas estão desistindo de um sonho muito grande. E eu quero reentregar esse sonho para o brasileiro. Falta se posicionar do tamanho que o Brasil é. É óbvio. Se você fica imaginando que você vai ser eternamente um coitado, você é um coitado. E a gente tem que pensar, não, a gente não é um coitado. A gente é para ser uma das 5 maiores nações do mundo. A Índia é um país muito mais problemático do Brasil. Sistema de castas, não tinha saneamento básico, população muito pobre, uma população ignorante em muitos termos, uma religião complicada em muita coisa. A Índia nunca aceitou a posição dela de nação pobre. Ela falou, não, nós seremos uma das grandes potências. Todo mundo riu. Estão indo agora para a Lua. Então, estão crescendo, a nação que mais cresce no mundo aí. E aí? A Índia está no jogo. A gente vai ficar de fora? Qual é a principal diferença ideológica do Missão para Novo, para PL, enfim?
Bom, vamos lá, de maneira rápida, falando do PL. Primeiro, o PL não é um partido de direita. O PL é um partido do centrão que esteve presente em todos os escândalos de corrupção da Dilma, tanto no Petrolão quanto no Mensalão. E aí agora ele recebeu os bolsonaristas dentro. E aí ele, basicamente, Valdemar da Costa Neto, que sempre foi aliado do PT, agora ele ganha dinheiro divulgando o bolsonarismo por aí. Tanto que ele nem sabe muito como fazer. Ele foi em uma dessas manifestações, aí ele foi discursar, quis falar que ele Deus, pátria, família do Bolsonaro. Ele falou, Deus, com família, pela saúde. Um negócio, né, complicado. Então, eu nem tenho como comparar com o PL. O PL é apenas um partido do centrão. O Partido Novo surgiu como um partido liberal, com o Amoedo. E aí o partido foi tomado por bolsonaristas. Hoje o PL é um partido linha auxiliar do bolsonarismo. Então você tem o Bolsonaro, e aí você tem o... Se eu falei pra ele, o Novo, né? O Novo quer mostrar que ele é mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro. Tanto que todos os candidatos a deputado pelo Novo são bolsonaristas. Eles não estão defendendo o Zema como pré-candidato, estão defendendo o Flávio. Teve agora o candidato no Maranhão, lá dele, estava, não, o Flávio, eu tô acompanhando o Flávio aqui, como é que é? Né? Vocês não tem candidato a presidente? O candidato de vocês deveria ser o Zema, né? E aí as proposições do Novo é ser bolsonarista. Fora que vai ter uma outra coisa um pouco mais liberal aqui e ali, mas eu acho que é ainda pouco consistente. Ao bolsonarismo, vamos categorizar também. O bolsonarismo é um conjunto de chavões. Então eles, nós estamos aqui pela família, nós defendemos Deus. Beleza, saindo dos chavões, quais são as propostas? Eu não consigo saber quais são as propostas. Perguntaram pro Flávio Bolsonaro num evento agora, no Fórum da Liberdade, lá no Rio Grande do Sul, quais eram as propostas dele para a presidência da República, e ele falou que pretende não falar porque isso pode tirar voto. Aí eu fico, então, né, la garantia sou eu, confia que é a estratégia que o Lula adotou inclusive em 22, não dá proposta nenhuma. Nós temos uma agenda e uma linha de propostas clara, e nós temos uma perspectiva de Brasil. Eu começo pelo final, onde eu quero chegar? Eu quero que o Brasil seja uma das 5 nações mais importantes do mundo daqui a 30 anos. Com base nessa proposição, como tornar o Brasil uma das 5 nações mais importantes do mundo nos próximos 30 anos, aí eu vou criando as propostas. Para ela chegar nessa posição, ela tem que ter dinheiro. Para ser rica, ela tem que ter uma agenda de competitividade, tem que aumentar a complexidade, tem que absorver a parte tecnológica, inteligência artificial, tem que usar a energia e os recursos naturais a favor. Tá, para ela ser poderosa, ela tem que ter soberania, ela tem que destruir as favelas tomadas pelo tráfico e transformar as pessoas em cidadãos que moram em bairros e são respeitados. Ela tem que ter uma infraestrutura e espalhar seus produtos e sua influência regional para toda a América do Sul, para a África, para os países de língua portuguesa no mundo. É um país que tem que vender cultura para o mundo, tem que ter soft power, igual hoje a Coreia tem também. É um país que tem que qualificar a sua mão de obra e ter produtos mais complexos. Então, quando eu começo a olhar de trás para frente o que eu quero ser, aí eu começo a trazer propostas, e essas propostas podem ser propostas classicamente chamadas de direita, como eu posso trazer coisas que eu vi, por exemplo, na China. A China tem um modelo de administração de cidades e províncias que funciona. É direita ou esquerda? Não sei, eu só sei que funciona. E eu quero pegar o que funciona e vou trazer. Vi coisas incríveis em El Salvador. O Nayib Bukele, o presidente lá, tem soluções incríveis para segurança e para parte de saúde. Quero. É de direita, de esquerda? Não sei, acho que é de direita, mas eu quero que funcione. Então, com base nisso, vocês podem comparar a gente. A gente está tornando público as propostas, mesmo quando impopulares. Eu estou falando coisas sobre reforma fiscal que marqueteiros diriam que é impopular. Que vai precisar fazer uma outra reforma da Previdência, que eu vou precisar mexer na Previdência de militares, que eu vou precisar mexer na Previdência do funcionalismo público para igualar do setor privado. Os outros têm medo de falar, o Flávio não quer falar. Aí eu não tenho nem como comparar. Porque ele só, se for pra falar, eu gosto da família, isso é vago. Até o Lula falava. Eu sou a favor do Brasil. Essas coisas, eu não vou ficar falando coisa vazia. Eu preciso falar coisas substantivas. Eu vou fazer tal coisa. Aí eu tô sendo honesto. Hoje, infelizmente, o Brasil se coloca de dois lados. O lado da esquerda, que é Lula, e o lado da direita, que hoje tem a figura do Bolsonaro. O Missão, ele não se encaixa em nenhum dos dois lados, seria isso? Não, a Missão classicamente é um partido de direita. Por quê? Defende lei e ordem, defende a ideia de um Estado nacional, defende a ideia da tradição de uma determinada cultura, de um determinado povo, como base para o crescimento desse povo. A gente não pode ter vergonha da nossa origem. Então a gente é de direita. Dito isso, eu não vou passar pano para os erros do bolsonarismo, e tampouco eu acho que a liderança bolsonarista é uma liderança boa. Eu não vou aceitar isso. Então eu posso ser de direita e não ser bolsonarista. Assim como tem pessoas que podem ser de esquerda e não serem lulistas. É uma questão de coragem. Para quem está nos acompanhando e quiser fazer perguntas, a gente orienta que façam as perguntas no canal do YouTube, porque depois toda a equipe do pré-candidato Renan pode ir lá depois e responder vocês pessoalmente. A gente vai dar mais vazão aqui porque a gente se separou para perguntar, tá?
Vamos lá. Você disse recentemente, se eu não me engano, foi na Rádio Itatiaia, que o Missão não vai comprar a guerra do bolsonarismo contra o STF. Por que essa postura mais cautelosa, tendo em vista que aí percepção minha como jornalista, um dos problemas que o Brasil enfrenta hoje é dar muito poder para poucas pessoas? Olha, talvez uma interpretação diferente que você está fazendo. Nós não vamos comprar a briga do bolsonarismo, que é uma briga que envolve Bolsonaro versus STF. Eu vou comprar a briga do Brasil contra o STF. Eu estou convocando manifestações, e já fiz manifestações pedindo não só impeachment de ministros do STF, como prisão deles. Eu estou pedindo a prisão do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Por razões meio óbvias, né? Assim, se o Vorcaro termina de delatar, acabou metade do STF. Agora, o que eu não vou fazer é comprar o barato do bolsonarismo, que quer ter a briga particular dele com o STF. O Flávio Bolsonaro, até hoje ele tá na mão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes que salvou o Flávio Bolsonaro do caso da rachadinha. Que não é que ele foi inocentado. Ele fez um acordo, ele passou a defender o STF lá no Senado, passou a sabotar qualquer iniciativa que viesse a causar problemas para o STF no Senado, enquanto o Gilmar Mendes salvava ele, e o Gilmar e o Toffoli salvavam ele da rachadinha. Aí eu tenho que comprar o barulho do Flávio, que faz acordo com o STF, do Flávio que estava se reunindo com os petistas para saber se o Bessias seria nomeado para o STF, do Flávio que foi favorável à nomeação do Zanin, do Cristiano Zanin, advogado do Lula para o STF. Eu não vou comprar a briga dos bolsonaristas, eu vou comprar a briga do Brasil. O ministro do Supremo que está envolvido no escândalo do Banco Master tem que cair. Ponto. Então é diferente. Eu acho que o STF é um problemaço. É um dos top 5 maiores problemas do Brasil hoje. Tranquilamente. Então, é só diferente a abordagem. Eu vou comprar uma perspectiva brasileira do problema, não uma perspectiva do Bolsonaro. Qual seria a atuação do STF, do Supremo, na sua visão e na visão do Missão? A atuação ideal? A atuação ideal é tratar apenas de matéria estritamente constitucional. Por exemplo, eu vou dar o ouvinte tem que entender. O STF nosso ele é bizarro a ponto de ter 8.000 ações que circulam no STF. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte... Chuta, se no Brasil é 8.000, a Suprema Corte dos Estados Unidos tenta dar um chute. Quanto você acha que é? Eu ouvi ontem. Você ouviu então 50 só. 50. 50. Não 50 mil, 50 ações. No Brasil, 8.000. Lá, eles ficam lá discutindo questões constitucionais. Olha, é uma discussão sobre liberdade de expressão, não sei o que, beleza, uma grande discussão. E super discreta. Aqui no Brasil, os caras querem aparecer, dar entrevista, querem falar, acontecer, e tratam de qualquer tema. Aí, como 8.000 ações vão cair lá, vão cair ações de interesse econômico, aí o ministro do Supremo manda um parente montar um escritório de advocacia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, assim, mega absurdo. Aí eles também querem determinar todos os assuntos, eles querem ser a última instância de todos os processos que importam no Brasil. Se você tem um processo legislativo que funcione, um tema passa na Câmara, no Senado, e o presidente sanciona, aí vai o PSOL e entra com uma ação no STF, aí o STF pode decidir se aquilo que passou no Congresso vale ou não. Ou seja, tá tudo errado. Então a gente tem que reduzir os poderes do STF para tratar apenas de questões constitucionais e não ter nenhuma ação que envolva um político indo no STF. Então, o político, vamos supor, o político tem um caso criminal, um deputado. Quem é que vai julgar? Tem que ser uma corte política feita com desembargadores dos estados. Vamos supor, você monta uma corte política com, sei lá, 48 desembargadores que ficam 2 anos nessa corte política. Que seja, esses caras eles vão por sorteio, você não pode pegar um desembargador de um estado para julgar um deputado ou um senador do estado dele, aí dá um conflito de interesse. E eles têm um mandato de 2 anos só pra isso. Aí o STF não fica com uma faca no pescoço dos parlamentares. E aí se você precisar fazer um impeachment do ministro do Supremo, o Senado ou a Câmara vai fazer. Não, desculpa, o Senado vai fazer, porque ele não vai ter medo de ser rechaçado. Hoje, vejam como é que tá se comportando o Gilmar Mendes. Ele foi pra cima do senador Alessandro Vieira. A Renata Lopretti da Globo entrevistou o Gilmar Mendes ontem sobre a questão dele lá com o Zema, que por causa de um vídeo besta lá do Zema, ele, meu Deus, vai pro negócio das fake news. E aí ela perguntou pra ele o que ele achava disso, ele falou, mas o Zema se beneficiou muito de decisões do STF. Entendi, então é uma troca de favores? A decisão ela tem que ser neutra, a decisão tem que ser de acordo com a lei. Parece que assim, o Zema foi meu amigo, agora ele não é mais, ele não... O que é isso? Assim, o Gilmar Mendes tá louco? E eles estão loucos. Vamos lá. A gente está fazendo as perguntas mais diretas e objetivas para também otimizar o tempo. Lógico.
Kim Kataguiri, Arthur Duval, né, são peças-chaves no MBL e, consequentemente, no Missão também. E eles têm uma tática que eu não sei se é o termo correto, mas a gente pode chamar de tática do barulho, que é fazer uso do digital para trazer alguns assuntos à tona. Você vem fazendo isso, inclusive, visitando outros estados, né, e trazendo questões que muitas vezes a mídia comum não traz. Essa é uma tática que vai funcionar, você acredita, para sua, né, para sua candidatura em 2026? Como é que você vê esse uso das redes sociais, tendo em vista que você está aqui num veículo tradicional, só que a sua força ela acaba sendo mais com os jovens no digital? Eu não sei se é uma estratégia específica ou se aconteceu naturalmente. Porque quando eu vim com o plano meu de Brasil, né, eu falei, olha, nós temos cidades e municípios que precisam ser fundidos. Nós temos problemas que são gerados em cidades mal administradas e que a conta disso é pago por lugares mais desenvolvidos e que basicamente são mais produtivos. Então quando eu ia, por exemplo, para o Maranhão, quando eu entrei no interior do Ceará e eu mostrava os problemas desses lugares, eu fazia isso muito pela tese que eu estou vendendo. Só que aí os vídeos começaram a viralizar. No Maranhão estourou num nível que todo mundo no Maranhão tava falando. Eu ia num restaurante, todo mundo no restaurante sabia quem eu era, vinha tirar foto. Então, acabou juntando a fome com a vontade de comer. Eu acabei mostrando pro maranhense a minha tese para como resolver os problemas do Maranhão. E ao mesmo tempo, fiquei conhecido. Acho que isso é bom. O que eu não vou fazer é o espetáculo tosco. Por exemplo, tem aquelas trends, né? Até a Vera fala, Renan, você não vai fazer aqueles vídeos do será que não sei o quê? O pau que rola nas vezes. Eu não vou fazer, eu não entro em trend nenhuma. Eu não faço... às vezes eu só faço umas coisas meio bobas. Todo dia que eu fiquei pulando nos buracos. Mas, por exemplo, eu tava mostrando os buracos lá da estrada que eu tava pegando no Maranhão. Então, eu abro alguma concessão para poder viralizar, mas eu não abro completamente as concessões. Eu tento manter uma linha para quem me acompanha entender que tem um projeto. Porque se entender que é só espetáculo, eu vou ser mais um bobo. Se você curtiu esse corte, dá um like aí, se inscreve nesse canal e mostra para algum amigo aí que acompanha o movimento ou para alguém que não conhece.